Senhor presidente, primeiro, as pessoas que ocupam a tribuna fazem muita referência à opinião a favor ou contra o Tribunal de Contas. Eu queria dizer que o Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas. A Assembleia Legislativa é a Assembleia Legislativa. Tem papéis e responsabilidades que podem ter interseção, mas diferentes. Então, é óbvio que a opinião do Tribunal de Contas, sempre, no meu entendimento, deverá ser levada em consideração por essa Casa como algo importante, porque a opinião do Tribunal de Contas, supostamente, tem como início uma análise de natureza técnica sobre as finanças do Estado. Mas aqui, nós não somos simplesmente carimbadores do que é dito pelo Tribunal de Contas, porque a gente, inclusive, deve trabalhar com outras variáveis que não são necessariamente as trabalhadas pelo Tribunal de Contas. Na minha leitura, analisar a cada ano as contas do governo estadual é você analisar como o Estado está sendo governado. Eu digo, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ontem participei de um ato extremamente vigoroso, bonito, vibrante, dos professores, alunos, profissionais administrativos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma das universidades mais importantes desse país, uma das primeiras a tomar uma atitude democrática para garantir que pobre também entre na universidade, que foi ampliar o número de cursos noturnos. A primeira, por exemplo, a instituir a política de cotas. É a Universidade do Estado do Rio de Janeiro que está quebrada, com risco de ser inviabilizada, e não é por nenhuma atitude de quem a dirija, de quem tenha ocupado a reitoria. É porque o Estado do Rio de Janeiro, sucessivamente o governo do Estado, não tem feito os repasses necessários ao UERJ. Também nós acabamos de fazer um estudo, deputado Silas Malafaia, que aponta que há segmentos da população que do ano passado para cá estão gastando mais de 50% adicionalmente com transporte, porque o governo do Estado do Rio de Janeiro propôs, e essa Casa aprovou, uma alteração no bilhete único que aumenta enormemente o custo das passagens. E nos cabe avaliar por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo pelo comportamento que vem ter sido tomado pelo governo do Estado já em 2014, quando o governante era outro, e que cujos problemas já eram enxergados em 2015 e não foram considerados pelo governador do Estado, pelo governador Pezão. Então é isso que nós estamos avaliando. O governo do Estado não está cumprindo o seu papel. O governo do Estado tem adotado medidas que têm sacrificado a população, a maioria da população, a população mais pobre. Quero dizer que, vamos olhar a questão dos restos a pagar. 3,1 bi de 2014 para 2015. Então já se começou o ano de 2015, sabendo que vinha um valor alto transportado de 2014, que o governo do Estado teria que fazer o pagamento. E aí o que acontece, deputado Carlos Osório? Na transposição de 2015 para 2016, o resto a pagar quase dobra. E de 2015, depois para 2016, dobra de novo. E não me venho com a história que é um ano depois, porque as contas que deviam ser apreciadas no ano passado, só estão sendo apreciadas agora. E aí a gente não pode fazer assim, tapar o olho e ignorar que existiu 2016, porque 2016, em grande parte, foi reflexo de 2015. Então, é óbvio que qualquer governante, eventualmente, deixa restos a pagar do ano seguinte. Mas dessa magnitude, 3 bilhões e 100 de 2014 para 2015, mais de 6 bi no ano seguinte, e mais de 12 bi no ano posterior. E gerando aumento de impostos, porque no ano seguinte, os impostos para o Fundo de Combate à Pobreza foram... Então, é a população sacrificada duplamente, pagando mais impostos com um número menor de benefícios.
Então, há sim considerações de ordem técnica. Todas as assessorias dizem que se você tira lá o uso de quase 7 bilhões dos chamados depósitos judiciais e extrajudiciais, você passa a ferir um indicador que é a dívida do Estado, que ultrapassa. Há considerações de natureza técnica, sim, mas eu acho que nós temos que analisar, além disso, como o Estado tem sido governado. Não me venham dizer que a crise do Estado é pela queda da arrecadação da receita do petróleo. Houve uma queda enorme, sim, mas ela somente não justifica, deputado Eliomar Coelho, o quadro dramático enfrentado pela população do Rio de Janeiro. E mesmo que fosse, significaria, para quem não quer fazer uma gestão temerária, para quem quer fazer uma gestão responsável, e gestão responsável é aquela que mantém os principais programas sociais de atendimento à população, significaria que já no ano de 2015, se iniciou o ano com indicadores suficientes para saber que era necessário tomar medidas que não levasse o Estado à situação calamitosa em que ele passou a se encontrar e em que ele chega hoje. E eu quero dizer o seguinte: rejeitar as contas não é nenhum gesto de animosidade de quem está governando, não. Rejeitar as contas, muitas vezes, é um gesto de responsabilidade, que é para dizer o seguinte: esse comportamento que está sendo adotado tem que ser alterado. Esse comportamento que está sendo adotado está levando a que mais de 200 mil servidores públicos não recebam o seu salário em dia. E antes já não tinham recebido o 13º lá atrás, em 2015. Ele foi diluído no ano seguinte. Esse comportamento irresponsável está fazendo com que, apesar do Estado arrecadar quase 4 bilhões com o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele esteja acabando gradativamente com uma série de programas sociais. Eu queria dizer ainda, senhor presidente, que é interessante. Os próprios governantes do Estado estão reconhecendo que a oposição tem razão. Eu estou aqui com um artigo primoroso, publicado no Globo, deputado Conde, e assinado pelo vice-governador do Estado. Não sou eu, não. É o vice-governador do Estado, Francisco Dornelles, ocupante de vários cargos públicos, no Executivo e no Legislativo, que diz, e é isso que a gente tem que analisar para daqui a 3, 4 anos, a gente não ser julgado por ter sido conivente com algum comportamento. É o governador Dornelles, que diz que já de 2014 para 2016, se reduziu enormemente o gasto com custeio, prejudicando a saúde, prejudicando a educação, prejudicando o transporte e prejudicando a segurança pública. É o vice-governador Dornelles que está dizendo. E ele que está dizendo que, na realidade, os planos de recuperação fiscal que estão vindo aqui, apesar de ele dizer que concordar, significam querer jogar areia nos olhos dos deputados e deputadas, que é ele que diz aqui que não vai solucionar nada do Estado. E eu fiquei feliz. Ele diz que não vai solucionar nada se algumas questões que a oposição está colocando aqui há muito tempo, vários parlamentares, não forem adotadas. Se não se conseguir a compensação da Lei Candir. Eu fiquei feliz quando ele disse que tem que mudar, deputado Luiz Paulo, o ICMS tem que ser cobrado na origem. Por que que o governador, por que que o vice-governador, há 1 ano atrás, não chamou o povo do Rio de Janeiro, não chamou os atores com importância do Rio de Janeiro para assumir a mobilização, cobrando do governo federal essa questão? Para agora dizer o que está sendo dito aqui na casa, sem fazer efeito nenhum a ninguém, que é preciso tomar medidas outras, que estão localizadas na relação com o governo federal, que, se não tomadas essas medidas, não será equacionado o quadro do Estado. Então, é a própria fala, é o próprio reconhecimento de figuras importantes do quadro político do Rio de Janeiro e de figuras de proa do governo estadual, que não se referem ao momento, se referem a um quadro que vem desde 2014, pelo menos até agora, que mostram que a gente tem que dizer não às medidas que têm sido adotadas, não ao comportamento que está sendo adotado e, portanto, não às contas de 2015. É a proposição da bancada do Partido dos Trabalhadores votar pela rejeição das contas de 2015.